Preciso falar que Dudu não deve sair do Atlético Mineiro, apesar da vontade do clube mineiro. O Galo segue insistindo em negociar o atacante de 34 anos de idade, que tem contrato até dezembro de 2027. O problema é que o Dudu não tem nenhuma intenção de sair. Cheguei a conversar com uma pessoa do staff do atleta antes de gravar esse vídeo e perguntei, e aí, alguma atualização? Como é que andam as coisas do Dudu? Abre aspas para essa minha fonte, zero novidade. Até existiram uma ou outra sondagem, mas nada muito importante. Ele tem contrato e acreditamos que fique mesmo. O Dudu ganha na casa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais por mês. Tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. E exatamente para não estourar o limite de partidas que o Atlético nem o colocou em campo nas últimas 5 partidas do Brasileirão. Era uma estratégia para forçar o Dudu a ir embora. Só que sem vontade de sair e com propostas só razoáveis, não vou nem dizer propostas, sondagens só razoáveis, a tendência é que o Dudu permaneça na cidade do Galo, pelo menos até o fim da temporada. É o Atlético que trabalha na manhã desta sexta-feira, aliás, a sexta-feira em período integral no CT de Vespasiano. Os jogadores se apresentam agora e ficam até o final do dia. Almoço na cidade do Galo, aquele descansinho pós-almoço, e aí na parte da tarde, por volta das 3h30, 4 horas, a segunda atividade do dia. Amanhã não. Amanhã o treino é só na parte da manhã, com os jogadores sendo liberados para o final de semana, retornando na segunda-feira que vem, quando o Atlético já começa a se preparar de fato, a montar time para os jogos, treinos e amistosos que acontecem nessa intertemporada. Lembrando, o Atlético volta aos jogos no dia 21 de julho contra o Bahia, jogo na Arena MRV. Até lá, o técnico Eduardo Domingues espera poder contar com alguns reforços, ainda que Guilherme e o Brax estejam tranquilos. Afinal, a janela, de acordo com eles, vai até o dia 11 de setembro e o Atlético não corre para trazer esses reforços. Poderia se reforçar com alguns jogadores da base, mas os principais deles, pelo menos aqueles que a gente imagina rapidamente no elenco principal do Atlético, estarão na próxima semana com a seleção brasileira sub-17. Os 5 jogadores principais aí dessa equipe sub-17 do Atlético vão se apresentar à seleção brasileira para um período de treinos e amistosos na Granja Comari. São eles o lateral direito Samuel, o volante Gomide, o meia Vinícius e os atacantes Gabriel Veneno e Riquelme. Destes 5, eu posso te garantir aí que pelo menos 4 já estão no radar do técnico Eduardo Domingues. O Samuel, o Vinícius, o Riquelme e o Gabriel Veneno. O Atlético até trabalhando com esses jogadores, recentemente renovou o contrato dos gêmeos Samuel e Vinícius. Gabriel Veneno também, né, no final do ano passado, recebeu um substancial aumento salarial para já estar preparando para essa transição. O mesmo acontecendo com o Riquelme, que também já tem contrato profissional, todos eles atuando no Atlético, se resguardando para manter os jogadores. O Gomide é um outro jogador que está no radar, mas ainda em observação para a próxima temporada ou para as próximas temporadas. Além disso, jogadores do time sub-20 que subiram nesta última quarta-feira para a Série A do Campeonato Brasileiro da categoria também são monitorados, especialmente Jonatas, João Teixeira e Ronaldo, os atacantes aí para o técnico Eduardo Domingues. Dá uma observada, hoje o Atlético conta com 5 atacantes no elenco, vamos lá ver se eu consigo lembrar de cabeça aqui. Alan Minda, Coelho, Dudu, Cassierra e Cauã Soares. São os 5 atacantes. Eventualmente, Reinier faz ali um falso 9 à frente da área quando necessário, o Bernard também, mas atacantes de ofício são esses 5. O Atlético em busca, o Eduardo Domingues em busca dessas soluções, e essa solução pode estar em casa, não apenas no mercado de transferências. Ainda que, repito, Guilherme e Paulo Brax estejam tranquilos, afinal, a janela vai até o dia 11 de setembro, tá bom? Fiquei de trazer uma informação aqui do plano de carreira que o Atlético está traçando para o jovem Riquelme. Aliás, o Atlético já fez isso com outros jovens que estão no profissional e a gente teve a informação de que isso será feito também para o Riquelme. Hoje no profissional a gente já tem, né, no time principal, digamos assim, o Pedro Cobra, o Vitão, o Pacini, o Cissé e o Cauã Soares. Todos tiveram este plano de carreira traçado pelo Atlético, né, pelo departamento de base, com o Luiz Carlos, pelo Paulo Brax e também com o seu staff. E isso, a gente teve a informação que o Riquelme, após retornar da seleção, porque ele e mais 4 atleticanos estarão semana que vem na Granja Comari
Mari, treinando com outros jogadores, né, do Sub-17 da seleção brasileira. Quando ele retornar, isso será feito com o Riquelme, será proposto ao jogador que está conversando para que tenha então também esta possibilidade, Cirilo, de treinar junto ao time principal. Aquilo que a gente já trazia aqui anteriormente é um pouco mais ampliado, é mais do que treinar com o principal, é ter um plano de carreira traçado, porque o Atlético vê no Riquelme uma grande projeção futura para que este atleta traga retorno, não só dentro de campo, né, retorno técnico, como também financeiro para o Galo. Eu acho legal esse plano, né, para o garoto conviver no profissional, para não ser uma novidade para ele daqui a pouco estrear no profissional, né? É muito importante, né, Fabrício, o garoto ir quebrando esse gelo, se sentir em casa. Eu sempre falei isso aqui, que pro garoto é muito, muito importante ele estar ambientado e não ser uma surpresa para ele aquela convivência diária com os atletas do profissional. Garoto de 17, 18 anos, entendeu? Para ele conseguir jogar e desabrochar e fazer tudo que ele faz na base. Porque o grande lance é ele jogar tudo no profissional que ele fez na base. E para isso, o convívio é essencial, importantíssimo. E que daqui a pouco ele convivendo, ele se sentindo super ambientado, que bote o garoto para jogar, Cirilo. Toda hora a gente fala isso aqui. Dá até calo já na minha língua de tanto que eu falei isso aqui já, Cirilo. Ô Fabrício, e base para profissional, realmente a diferença ela é considerável, né? Essa adaptação ela é fundamental, né? Fundamental, a parte principal é essa transição, né? São pessoas que têm que ser incumbidas disso aí, dessa missão aí. Não é fácil, é ajudar. E aí, entre elas, está aí a comissão, está o Guilherme, a comissão técnica, tem que ter o respaldo, os jogadores mais experientes, os jogadores que foram criados na base do Atlético, tudo isso é importante, a paciência da torcida, a nossa paciência com o menino, tudo tem que se adaptar, a uma adaptação nossa, assim, e pegando de leve, né, se adaptando o menino aí pra ele num crescimento, porque assim, nome de craque ele tem, né, nome de craque ele tem e vem mostrando isso nas categorias de base, né? Alan Franco, a partir de agora você é meu lateral, porque ele marca mais do que o Natanael. Se é pra ficar marcando, eu prefiro ele. Ah, mas e a volância? Resolve o Maicon, resolve com os outros jogadores que você tem ali. Maicon, Tomás Piedes, para alegria do Valu, põe ali. Aí eu vou resolver o problema da lateral. Por quê? Porque ele marca melhor do que o Natanael. E na seleção ele jogou de quê? Lateral. Então, ponto. O Preciado na seleção não jogou como ponta? Sim. Pra que você vai ficar trocando ele e o Natanael numa posição que você tem o Alan Franco que faz melhor do que eles o papel de defender, e ele, Preciado, o que você mais gosta dele é o avanço dele, é o cruzamento rasteiro para a entrada da área, ele cruza muito bem, ele é rápido pra caceta, então joga de ponta, porra. E o Minda espera a vez dele. Já gastou o dinheiro mesmo? Então espera. Ô HG, estou com você. Obrigado. Estou com você nesse, até porque, HG... Chupa, Valu. Eu plantei a cisânia, então agora eu quero colher. Por favor, Thiago Valuzeiro. Boa tarde a todos que estão ligados mais uma vez em rádio. Eu fico impressionado, né, como que todos os problemas do Atlético, de acordo com todos que falaram aqui, se resumem a um nome, Alan Franco. Não falei isso não. Em determinado momento, por favor, sem borrifar. Eu não falei isso não. Em determinado Momento, pro mesmo HG que fala hoje do Alan Franco, tempo demais no Atlético. Olha o Marco Túlio lá, Valu, não falei aquilo lá que ele tá falando, não. Um determinado momento, o Hulk foi problema no Atlético e tiveram a impressão de que se o Hulk fosse embora, os problemas estariam resolvidos. O Hulk foi embora e os problemas do Atlético não se resolveram. O Alan Franco, quando ele chega, é verdade, como disse o Luiz, em 20, ele é um jogador com capacidade técnica para ser um coadjuvante no Atlético. O Alan Franco ser tão importante hoje no Atlético é responsabilidade das pessoas que são gestoras do clube, que fizeram com que um jogador que chegou para ser coadjuvante tenha que ser peça fundamental. Isso não diz respeito do Alan Franco. Ele chegou exatamente para ser um coadjuvante. Por que ele é tão importante hoje no Atlético? Porque o elenco definhou de 21 para cá. Definhou. Tem 5 anos que o elenco do Atlético está definhando. Especialmente a última volta do ponteiro desse time foi em 2024. O Atlético precisava de ter passado no início de 25 por uma reformulação profunda, com possibilidades até deste Alan Franco não fazer mais parte. Quando o Luiz fala para mim que o Alan Franco precisa de novos ares, para quem chegar? Como é que é a atuação do Atlético no mercado? Especialmente com relação ao atual departamento de futebol.
A gente tem um Paulo Brax que é muito mais errático do que assertivo, que foi ao mercado, por exemplo, trazer o potente Tomás Pérez, que o Everton Guimarães acha que é o irmão do Enzo Pérez, e que vai ser devolvido para o Porto B. Então o Alan Franco ser tão necessário, e assim, né, é uma leitura muito errática essa de achar que o Alan Franco, porque jogou como ala no Equador, como lateral, deve voltar e jogar como ala no Atlético. O Atlético não joga como o Equador do BKTS jogava na Copa do Mundo. É o primeiro ponto. O Atlético joga... Aí, o próprio Everton fala assim, ele marca melhor do que o Natanael. Onde é o setor que o Atlético mais tem problema? Não é o meio-campo? O Domingues tentou jogar de uma outra forma. O Domingues tentou jogar com 2 linhas de 4 com esse Atlético. Quando ele fez isso, o Atlético foi uma peneira. A última vez que o Atlético jogou com 2 linhas de 4 foi contra o Flamengo. Tudo bem, mesmo diante da potência do Flamengo, mas o Flamengo não teve dificuldades para derrotar o Atlético da maneira que derrotou. Mas de acordo com o HG... Pega o cara que marca melhor e ao invés de colocar no setor mais carente do Atlético, eu imagino que o torcedor do Atlético... ninguém sabe qual é a posição do Alan Franco até hoje, sabe por quê? Porque ele sempre precisou de quebrar... Não, porque ele sempre... Isso, exatamente. Muito bom, obrigado de levantar essa bola. Porque na seleção equatoriana tá tudo muito bem definido e no Atlético, de acordo com a necessidade... Cada hora ele vai jogar num lugar. Ele nunca pode ter tido a possibilidade de jogar onde realmente se sentisse melhor no Atlético. Sabe por quê? O Alan Franco é o Severino no Atlético. Onde precisam dele, ele vai. Mas se chegar e fardar em uma posição, ele fica nela. Não fica, sabe? Não, sabe por que não fardou, Comini? Porque o elenco, repito, ele vem se desmanchando ao longo, principalmente, dos últimos 2 anos. Hoje o Alan Franco ser tão necessário no Atlético não diz a respeito do Alan Franco, não. Diz da carência do Atlético. Então, assim, para desfazer do Alan Franco, precisariam de chegar pelo menos 2 jogadores de meio campo para serem titulares. Com o que tem hoje, o Alan Franco é titular assim, ó. Nadando de costa no meio campo, na lateral se ele quiser. Né? Se ele jogar como meia, ele joga. Porque o elenco atleticano definhou nos últimos 2 anos. É porque quando eu falo que, na minha opinião, o Alan Franco poderia ser... Estamos no meio campo, é porque o Atlético tem problemas em todos os setores. Quando eu digo que o Atlético poderia negociar o Alan Franco, é porque pra mim ele não é uma peça fundamental no Atlético. Hoje Luiz, com esse elenco que o Atlético tem... Pra mim não é. Menos... Valor. Pra mim, hoje, o Alan Franco, ele deveria estar atrás, por exemplo, porque assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Aí não é a opinião, talvez, de pessoas do Atlético. O Maicon, por exemplo, está à frente do Alan Franco. Sim, a dupla pra mim tem que ser os dois. Mas o Cissé daqui a pouco chegando. Mas é porque a cobrança que tem que ser feita, Valor, a dupla do Atlético tem que ser o Maicon e mais um tem que ser contratado. O Atlético tem que mostrar o primeiro volante. Luiz, isso aí a gente... Porque o Maicon também não é primeiro volante. Isso, Luiz, isso aí a gente tá de mão dada, então, assim, a cobrança que tem que ser feita aqui, é porque senão parece assim, cara... Não, é porque o Alan Franco ele não é um jogador ruim. Não é. Realmente ele não é ruim. O problema do Atlético não é o Alan Franco. Tem diversos jogadores no Atlético que são problemas. São problemas. A gente não precisa falar que nomes, né? Mas tem diversos ali que são problemas. E o treinador já percebeu que o treinador também não coloca pra jogar. Sim. Esses são problemas. O Alan Franco joga. Agora, o fato do Alan Franco jogar com tanta regularidade de tantos jogos no Atlético, isso é um problema. Porque, gente, peraí. Então tá parecendo daqui a pouco que o Alan Franco é um craque. Não é. É um volante que não consegue dar 10 passos pra frente. O Alan Franco, dentro do contexto do elenco atleticano, ele é um dos principais e mais utilizáveis. E isso não diz o fato dele ser um bom jogador, diz a respeito dessa carência aqui, ó. O Atlético tá sempre transformando algum jogador naquilo que ele não é. E o Paulo Brax esteve aqui para falar, inclusive, que o Atlético tinha várias opções de primeiro volante. Cadê elas? O Maicon tá jogando lá, mas ele não é. E já falou, viu? O Alan Franco tá jogando lá, mas não é. O seu Tomás Pérez, eu vou te chamar de seu Tomás Pérez. Você bateu no peito. O cara que não aguentou correr atrás do Neymar. Na Vila do Neymar. Tá lá, do Porto B, mas foi vendido como o quê? Como uma solução. Olha a gravidade do problema. Vamos trazer pra realidade ou pro hipotético? Eu quero ouvir o Popó, inclusive, sobre isso. A gravidade do problema. Eu entendo que o Alan Franco, que desempenhou bem a função de lateral na seleção, precisa voltar e ir para a lateral aqui, porque o Atlético não tem nenhum primeiro volante, então com o que tem na posição que você acabou de citar, o Atlético que resolve por lá, ele resolve um problema da lateral direita, porque o Preciado nem usado por ali tem sido, e ele marca mais que o Natanael. Ponto. Minha opinião, respeitem. E obrigado para quem apoia. E quem não quiser apoiar, não tem problema. O Preciado, o que ele rende melhor é jogando mais avançado. Põe pra jogar mais avançado. Você tirou isso, cara? Ponto. Você vai escalar ele na lateral? Não!
Então o que você quer fazer com ele? Ele tem que ficar no banco. Ah, e não é deixa no culpa banco, minha. então. É culpa de Deixa quem no trouxe, banco. é culpa do Paulo Se Brax. ele rende mais jogando de ponta... Ele não rende mais jogando de Como ponta. é que não? Na seleção tá escancarado, esfregando a cara da gente. Qual partida que você viu o Preciado arrebentar? Então, você viu o Diomandé pensando que era o Preciado? Não é possível, no Atlético, ele apareceu mais jogando, apoiando do que marcando. Marcando ele só tomou nas costas. Foram vários gols do lado dele tomando muita apoiado. porrada, Quantas situações de gols ele produziu? Atlético, mais uma contratação errada do Atlético. Ponto. Eu estou buscando alternativa dentro dos problemas que o Atlético tem. E o Minda, eu não consigo dizer para vocês que o Minda tem que chegar e continuar como titular. À frente ali com o Cassé jogando aberto pela direita. 45 minutos Por pode. que eu não acho? Porque enquanto ele esteve aqui, ele não ofereceu nenhum tipo de atuação para passar segurança de que ele, aliás, teve sim contra o Fluminense lá no Maracanã. Cruzeiro Ele entrou no também, segundo tempo e contra o Cruzeiro. E só. Ele não passou segurança. Você vai colocar quem no lugar dele para ser titular ao lado do Cassier? Não. Presta atenção. Tô prestando. Eu tô falando com você que o Preciado pode ser um jogador para disputar a posição com ele por ali. Não, você tá de brincadeira. Não, você quer o Preciado no banco. Eu prefiro botar o Preciado no banco do que testar naquilo que ele me apresenta de melhor. Beleza. E ninguém tá dizendo aqui que o elenco é bom, que tá tudo certo, que não precisa ir ao mercado, que não precisa trazer volante. Não é isso. Tô buscando alternativas, assim como um dia. Aliás, o Barba até hoje não sabe. Não sabe qual é o time dele. Ele não sabe. E outra coisa. Você quer que eu escale pra você? Ele foi pra coletiva. O time dele? Você quer que eu escale? Preciso de um jogador por cada posição. Ele tem 2 laterais, ele pediu mais um. Ele falou por setor. O setor. Por setor. Né? Setor. Então, quer dizer, aí fica difícil, cara. Aí fica difícil. Eu tô te apresentando a opção aqui para resolver parte do problema. Ah, tá apresentando. Você tá achando que o jogador mais importante do elenco do Atlético, e em momento algum, eu desqualifiquei o Alan Franco. Em momento algum. Fala galera, finalizando mais um vídeo do canal. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Já deixa o seu like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando, já se inscreva, tá? Ativa o sininho de notificação para não perder nada. E também aproveita e pega em bala deixando um like aí para dar aquela forcinha pro canal continuar crescendo. Agradeço a todos aí a preferência aí que vocês estão dando aqui o canal, de estarem aqui conosco, tá? Muito obrigado. Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal e também, claro, deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá bom? Em relação a tudo que foi falado do Galo, tá? Fiquem à vontade. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo, então compartilhe o vídeo com os amigos que você vai estar ajudando demais aqui o canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, galera!